Para nos ajudar, antes da gente debater, e para debater conosco, está o homem do futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, querido amigo de tantos anos, né? O Belmonte era um baita jornalista, não era jornalista, um baita jornalista, trabalhamos juntos durante mais de 10 anos e sempre foi um baita São Paulino, também sou testemunha de que era um tremendo São Paulino e agora tem essa função de administrar o pepino que veio da outra gestão. Belmonte, muito obrigado por nos atender. Como é que você analisa essa situação, Daniel Alves, até que ponto o São Paulo acertou, errou no seu modo de entender? Boa noite e obrigado por estar conosco hoje. Boa noite, Flávio. Boa noite, demais integrantes da mesa e telespectadores. No meu caso, é primeiro uma grande alegria, né? Esse convite, Flávio, não tem como não aceitar. Convite da mesa redonda mais tradicional do país. Mesa redonda que todos nós, há muitos e muitos anos, acompanhamos. De você, tenho pouco a falar, né, Flávio? Foram muitos anos trabalhando juntos e você é uma referência no esporte, né? E vou me permitir aí também fazer uma referência ao Miller, um dos maiores ídolos do São Paulo. A gente fala sempre de montar o São Paulo de todos os tempos, tal, né? Mas eu não vi Leônidas, Zizinho, Rui, Bauer, Noronha, Neio Dias, não vi Canhoteiro. Mas dos que eu vi, Miller, sem dúvida nenhuma, está na minha seleção de todos os tempos, com um ataque ali com o Serginho e o Careca. Como eles são gênios, eles se resolvem ali, mas Serginho, Miller e Careca formariam o meu ataque. O Zé Sérgio ali no banco para entrar quando precisasse. Mas falando do Daniel Alves, eu acho Daniel Alves um acerto. Também foi muito bem colocado, trazer um jogador do nível e do tamanho do Daniel Alves não é fácil para um time como o São Paulo, né? Então, aí, ainda logo depois, tivemos a pandemia, né? Como mostrou aí, contratado em agosto de 19, depois, logo em seguida, tivemos a pandemia, no começo de 20, e é uma situação muito difícil. A gente deve, realmente, o número está certinho, quem apurou muito bem, na casa de 12 milhões de reais em atraso do Daniel Alves. Nós estamos negociando, eu quero aqui fazer uma referência a respeito do comportamento do Daniel Alves. Daniel Alves é o primeiro a chegar nos treinamentos, é o último a sair, nunca sequer fez menção a esses valores em conversas que a gente já teve no CT desde quando a gente chegou. Essa conversa é sempre tratada junto aos empresários, os advogados, para chegar ao número, mas o Daniel tem um comportamento exemplar, é uma figura que, sem dúvida nenhuma, agrega ao elenco, tecnicamente e também no comportamento e também na formação dos nossos jovens, né? Então, eu avalio o Daniel como um acerto, mas que nós temos sim que negociar, porque o salário e toda a questão de imagem, a questão de luvas, tudo isso não é fácil, mas a gente vai ajustar, eu tenho certeza, e vamos contar, e se Deus quiser, nós vamos ser campeões com o Daniel Alves vestindo a nossa camisa 10 de capitão do time como ele é hoje. Ô Belmonte, 12 milhões, eu sei que o São Paulo está com uma dificuldade financeira muito grande, todo mundo sabe disso. Como é que se negocia uma dívida desse porte? Até porque a cada mês ela aumenta, tem de novo que pagar o salário dele. Como é que vocês estão pensando em fazer essa negociação? Olha, Flávio, há vários caminhos para a negociação, né? Mas vamos dar alguns dos caminhos que o presidente Júlio Casares está tocando e está formulando, né? Um deles é pagar todo em dia o ano, né? Ou seja, o ano de 21 nós pagarmos em dia até dezembro. Isso nós temos condição, segundo o nosso departamento financeiro, de conseguir fazer. E aí, negociar esse passivo que vem do ano passado já. Né? Negociar como? Parcelando a partir do ano que vem, ou então a partir de resultados que a gente obtenha, né? O nosso orçamento ele é bastante conservador feito. Então, por exemplo, o São Paulo tem como chegar às oitavas de final no orçamento. Então, não há previsão orçamentária caso o São Paulo chegue às quartas de final, né? Então, a gente está planejando com esses recursos que vão entrando por fase, acertando não só a questão do Daniel, nós também temos que acertar imagens de alguns outros jogadores, porque durante a pandemia, a gestão passada, com os jogadores, de pagamento das imagens do ano passado e também de 25% do CLT para essa temporada agora a partir de março. Então, a gente fez o pagamento do CLT, ou seja, os 25% mais o salário em CLT está em dia, e a imagem que a gente deveria pagar ter pago no dia 10 de março,
nós vamos fazer o pagamento provavelmente na segunda, dia 5, amanhã ou na terça, né? Então, obviamente, a gente está fazendo um trabalho para ajustar também com todo o elenco, né? Mas a gente acha que é possível. As conversas com o staff do Daniel, Flávio, têm sido muito boas, sempre no sentido, porque o desejo dele é permanecer. Então, sempre no sentido de resolver a situação para que o Daniel continue com a gente. É claro que depois nós vamos debater o tema Daniel, mas, por favor, quiser aproveitar, o Belmonte vai falar em geral de São Paulo, né? Eu queria só fazer... Ele tinha pedido a palavra? Claro, desculpa, Flávio. Boa noite, Belmonte. Saudações tricolores. Saudações, Miller. Exatamente. E o Tietê, o caso do Tietê, ele já acertou com o Atlético. O que eu estou sabendo, ele desembarca amanhã em BH para fazer exames médicos, é isso? É isso sim, Miller. Tá muito perto. A gente ainda não assinou, mas já chegamos a um resultado com o Atlético. O Tietê é um jogador importante, mas nós estamos também fazendo um reajuste de folha, né, de pagamento. Ele não vinha sendo titular com o Crespo, então surgiu uma oportunidade, surgiu um convite. Todos sabem que o Cuca tem uma admiração muito grande pelo Tietê, né? Teve com o Tietê no Palmeiras, depois no próprio São Paulo, gosta muito do atleta. Houve essa conversa e nós achamos por bem, diante do nosso elenco, vamos dizer, desse reequilíbrio do elenco que a gente está fazendo nessa temporada, achamos por bem emprestar o Tietê. O Tietê deve ficar no Atlético Mineiro até maio do próximo ano. E aí as questões salariais e também de algum outro valor que venha ao São Paulo ainda estão sendo discutidas, mas a conversa tocada em excelente nível pelo nosso executivo Rui Costa, com o executivo do Atlético, Rodrigo Caetano. Acredito que em breve a gente terá a assinatura aí do Tietê por esse empréstimo com o Atlético Mineiro. Mas o Atlético vai pagar o salário integral dele ou vai ser metade, o Belmonte? Não, Miller, é integral. O salário será pago integralmente pelo Atlético Mineiro. É por volta de 350 mil, é isso, Belmonte? Olha, Flávio, eu prefiro não falar de valores de salário de atleta, né? Eu não gosto muito de entrar nessa seara, mas, na verdade, é o valor integral, inclusive com os encargos, né? Então, salário, imagem e encargos serão pagos pelo Atlético Mineiro. Carlos, boa noite. É prazer falar contigo. A pergunta que eu faço é o seguinte: quando o clube tem dívida com alguns jogadores que estão no elenco, e, ao mesmo tempo, São Paulo, surpreendentemente, apesar de todos os problemas financeiros, foi o clube paulista que mais se movimentou no mercado no sentido de contratar jogadores. Como é que fica essa relação, por exemplo, dívida com atletas que já estavam e a contratação de novos valores, o que implica no pagamento de novos salários, novos valores? Claro que não é uma função especificamente sua, é uma questão de gestão, de grupo, mas queria que você me falasse um pouquinho sobre essa situação. Sim, mas faz parte, você tem toda a razão. Mas o que a gente tem feito, primeiro, é bom esclarecer agora com a muito eminente saída do Tietê, para que vocês tenham uma ideia, os 6 jogadores que nós estamos contratando, são 6 jogadores, né? O Orejuela, o Bruno Rodrigues, o Éder, o Miranda, o Benítez e o William, né? Esses 6 jogadores hoje já nos custam menos do que os jogadores que deixaram o elenco, tá? Então isso é muito importante que se saiba. Nós trouxemos 6, mas com os jogadores que nós saímos, alguns, a saída do Ranfran no final do contrato, a saída do Carneiro, tivemos também o empréstimo do Trellis, agora o empréstimo do Tietê, o reempréstimo do Hudson, o empréstimo do Jean, ou seja, tudo isso, quando a gente pega os 2 valores de entrada e de saída, hoje nossa folha com a saída do Tietê já vai ser menor do que era. Você tem razão como lidar com isso, e nós temos conversado com os atletas, nós vamos acertar todas as situações. Mas os atletas do São Paulo, nas conversas que a gente tem tido, entendem também que a gente precisava de um novo equilíbrio no elenco, né? O elenco era muito bom, mas havia desequilíbrios, né? E a gente trabalhou para reequilibrar o elenco, deixar o elenco mais equilibrado para os campeonatos que a gente tem para frente. Mas não tenha dúvida que a gente vai ajustar isso. As imagens dos atletas vão ser pagas, não tenho dúvida que a gente vai ficar com tudo em dia nessa temporada. E o que tem aberto do ano passado, nós vamos ir ajustando conforme o recurso for entrando, principalmente com relação aos campeonatos, os recursos que a gente vai recebendo das fases de Libertadores, Copa do Brasil, também do Campeonato Paulista. Enfim, a gente vai reajustando.
vai ser uma dupla torcida, né? Pelo time por si só e que passando de fase está entrando uma graninha a mais aí. Vampeta, a sua pergunta para o Belmonte. Carlos, boa noite, Vampeta. Eu vi o presidente essa semana, durante o meio de semana passada, num programa de televisão, né? Falando que quando ele assumiu, os salários estão em dias, o que está atrasado é o que ficou para trás. E ao mesmo tempo, hoje vendo o campeonato holandês, né? Estava vendo o Ajax, onde eu joguei muito tempo no futebol holandês, com o David Nery, o Antony, o próprio Elinho agora, né? Eu acho que o Red Bull Bragantino vai fazer uma oferta para comprar de vez. O Igor Gomes podendo ser vendido, uma dívida de 600 milhões de reais, eu não vejo como um absurdo para poder quitar, já que a divisão de base de São Paulo, eu enfrento sempre, quando eu estava no Audax, tem vários jogadores de seleção, jogadores que podem ser comprados por times europeus. Há alguma proposta em relação ao Igor Gomes e fazer dinheiro, e ao mesmo tempo vocês incorporando com jogadores experientes, tipo assim, o modelo Flamengo de ser? Olha, Vampeta, primeiro, boa noite, né? Dizer você sempre esteve do lado oposto, mas é um jogador fantástico. Já torci por você, estive no Morumbi, talvez numa das suas maiores atuações com a camisa da seleção brasileira contra a Argentina. Um jogador fantástico e muito brincalhão, que faz muito bem para o futebol, que a gente tem que tratar o futebol de um jeito mais leve, não tão pesado. Sem dúvida, Vampeta, a venda de jogadores para um time como o São Paulo e qualquer time do Brasil, ela inevitavelmente, e não é isso que a gente quer primeiro tentar obter resultados esportivos para que depois a gente faça aí sim as negociações, que elas vão ocorrer, elas têm que ocorrer dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Mas para você ter uma ideia, hoje nós estamos lá com 38 jogadores no elenco principal, 19 deles são da base. Desde que a gente assumiu, no dia 2 de janeiro, nós já subimos mais 7 meninos da base. Tem mais 7 meninos integrados ao plantel principal do São Paulo, né? O São Paulo realmente consegue fazer de forma muito rápida a formação desses jogadores, né? Agora a gente está lá na base com o Marco Antônio Biasotto, que é fantástico, está trabalhando na base, vocês sabem muito bem, amanhã a gente apresenta como treinador do Sub-20 o Alex, junto com o PC de Oliveira, né? Eles vão treinar o Sub-20. Já temos o Milton Cruz lá também, fazendo a transição. A gente aposta muito na base, mas claro que a gente quer ter resultados desportivos. A gente não gostaria que ocorresse o que já ocorreu com o Antony, com o David Neres e até com o Brenner agora, mas é inevitável. Então a gente precisa trabalhar muito, voltar a ganhar para conseguir segurar um pouquinho mais os meninos aqui. Chico Lang, boa noite. A sua pergunta ao Carlos Belmonte. Boa noite, Flávio. Boa noite, telespectadores. Grande Carlos Belmonte, sou seu fã como jornalista, sempre acompanhei o seu trabalho. Parabéns. E agora, como diretor, a minha pergunta é a seguinte: o que fazer com o Hernanes, que afinal de contas tem, segundo a gente sabe, né, segundo as raposas felpudas aí do tricolor, como diria Dalmo Pessoa, né, ganha um bom salário, né? Vai haver um acordo? Vocês estão planejando emprestá-lo também? Como é que está a situação? Vamos lá, Chico. Igualmente, Chico, sabe que eu tenho... o que eu falei no começo é uma das grandes verdades, né? Eu sou fã de futebol e assisto a Mesa Redonda há muito tempo. E conversar com vocês, no meu caso, é um grande prazer pela admiração que eu tenho por vocês há muito tempo. A questão do Hernanes está sendo muito bem tratada por nós. Primeiro, a gente tem que ter muitíssimo respeito pelo Hernanes, né? O Hernanes é um ídolo do São Paulo, o Hernanes é um grande jogador. Eu sempre digo que em 2017 o Hernanes foi a segunda figura mais importante para escaparmos do rebaixamento naquela época. A primeira foi a torcida, que abraçou aquele time e lotou o estádio e levou o time a diversas vitórias. Em campo, eu não tenho dúvidas que o Hernanes foi fundamental, né? Então, a gente tem conversado com o Hernanes. O Hernanes quer continuar, o Hernanes ganhou motivação com a chegada do Hernan Crespo, e eu não tenho dúvida que o Hernanes continua com a gente até o final da temporada, e nós já estamos fazendo um ajuste na questão salarial, na verdade talvez alongando um pouquinho mais o processo de pagamento, e o Hernanes está muito aberto. A gente está muito feliz com o Hernanes, acho que o Hernanes ainda nessa temporada será um jogador bastante útil, não só fora de campo, como ele já vem sendo, mas também dentro de campo. Mestre Alberto Helena Júnior, também o nosso boa noite, e o Carlos Belmonte para a sua pergunta.
Boa noite, ô Belmonte, um grande abraço. Eu queria só saber o seguinte, como é que é feita essa garimpagem dos jogadores que vêm lá da China, que vêm do outro planeta, que a gente desconhece, não está vendo jogar, não sabe como é que está, e jogadores já para mais de 30 anos, quer dizer, jogador que está na fase descendente da carreira, se não no fim de carreira. O São Paulo, por sinal, tem uma tradição de contratar veteranos famosos, alguns deram muito certo, mestre Ziza, veio aí, acabou com o jogo, ganhou o campeonato, São Paulo estava perdido, o Gerson, enfim, nós temos vários exemplos. Esses jogadores, como é que eles são verificados pela diretoria do São Paulo para poder investir nessa turma, ao mesmo tempo que decidir, por exemplo, o Tietê, que é um jogador, não é nenhum craque, mas é um jogador utilíssimo, atua em 4 posições, pelo menos, e bem nas equipes que defende, é descartado dessa maneira que foi agora. Como é que é feito isso? Olá, Alberto Helena Júnior, prazer falar com você, se me permite. Vou te chamar de mestre também, porque para nós jornalistas, sem dúvida nenhuma, você é efetivamente um mestre. Acompanhei muitos dos seus textos e isso me ajudou muito na carreira de jornalista. Com relação a isso, nós temos um processo lá, sabe, Alberto? Nós temos lá o scout, né, que a gente tem valorizado muito. Nós temos 4 meninos que trabalham nessa área no São Paulo. A gente vai ampliar, a gente quer chegar nessa área, possivelmente em 22, com pelo menos 10 pessoas trabalhando nessa área que a gente acha hoje de fundamental importância. Junto a isso, nós temos Muricy Ramalho, né? Então, eu tenho brincado que funciona assim. Eu vejo um jogador... Vamos falar do Benítez. Primeiro, falando do jogador mais jovem. O Benítez, eu vi lá, achei o Benítez um bom jogador. Um exemplo. Apenas um exemplo, tá? Não foi exatamente assim que aconteceu. Eu levo ao scout. Olha, o que vocês acham do Benítez? O scout me devolve e diz, olha, Benítez é bom jogador. Encaminho para o Muricy Ramalho. Muricy, e aí, o que você acha do Benítez? Se o Muricy me disser que acha o Benítez muito bom, a gente segue o encaminhamento. Se o Muricy disser, não, o Benítez não dá, não gosto do Benítez, eu ponho o Benítez numa gaveta e esqueço. Né? Então, o processo passa por quem, tecnicamente, tem mais conhecimento do que eu, por exemplo. Então, são esses meninos do scout, Muricy Ramalho, Hernan Crespo, com a minha participação, a participação de 2 adjuntos meus, o Nelson e o Fernando, e do nosso executivo, que é um imenso acerto, o Rui Costa, que tem nos ajudado muito. Então, basicamente, a gente discute a partir de nomes que o scout, normalmente, parte dos scouts, tá? Eles nos dão nomes diante do que a gente solicita de posição que a gente está pensando. Então, eles dão lá 3, 4 nomes, a gente avalia se financeiramente é possível, passa pelo crivo do Muricy e do Crespo do ponto de vista técnico. Se são aprovados por eles, eu passo para o Rui Costa, que é o nosso executivo, que faz todo o processo de negociação, e nós vamos trabalhando nesse sentido. Então, eu vou dar um exemplo do jogador que foi muito falado, o William, né, que estava no México, um jogador já de 34 anos. A gente avaliava, né, que o William tem uma característica que tem se provado já nos treinamentos, um jogador de liderança, um jogador muito participativo no elenco, um jogador muito forte fisicamente, um jogador que consegue jogar de segundo volante, mas com muita aproximação na área adversária, né? Então a gente tinha essas informações que o scout nos trouxe, porque a gente não tinha recurso, então a gente precisava de jogadores que a gente não tivesse que dispor de recursos. Então veio o William, nós gostamos, todo mundo analisou, e aí eu lembrei, vendo a análise, que o William tinha jogado com o Volpi. E fui ao Volpi, nós fomos ao Volpi perguntar como era o William, né? E o Volpi nos deu as melhores referências do ponto de vista, não técnico, que isso já tinha sido feito pelo scout e pelo Muricy, mas de comportamento, de ser alguém que quer muito a vitória. E aí nós resolvemos trazer, estamos muito satisfeitos com eles. Então, foi feito isso. E quando falam, nós trouxemos, e é verdade, 2 jogadores de 34 anos, o William e o Éder, e o Miranda com 36, mas o nosso elenco é muito jovem, né? Para vocês terem ideia, com todos esses jogadores, a média de idade do elenco de São Paulo é de 25 anos. Então nós temos muitos jovens, né? Então esses jogadores vão agregar, estão agregando. Eu tenho certeza que teremos surpresas do ponto de vista técnico com alguns jogadores que chegaram agora.
Carlos Belmonte, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Voltaremos a conversar. Muita sorte nessa nova função. Tenho certeza que você está duplamente feliz. Primeiro, porque está desenvolvendo um trabalho diferente, um trabalho que você estudou muito antes de chegar até ele. E segundo, porque você está no seu time do coração. Realmente, agora mais do que torcer, você pode ajudar mais aí dentro da direção do clube. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos vocês. Foi um enorme prazer. Estou sempre à disposição. Tenho certeza que de coração sou fã de todos vocês e, de novo, especialmente do Miller, um ídolo nosso, um ídolo do São Paulo, um dos maiores jogadores de nossa história, e tê-lo agora participando, inclusive, da apresentação de um dos nossos jogadores, que o presidente Júlio Casares, de forma muito acertada, levou o Miller lá. Foi uma grande alegria. Boa noite a todos aí e fiquem todos com Deus. Obrigado, Belmonte. Aliás,